Eduardo Bolsonaro consegue seu green card definitivo nos Estados Unidos. Para quem não sabe, o green card é a permissão, né, dos Estados Unidos que foi dada a Eduardo Bolsonaro para que ele more, trabalhe e estude definitivamente nos Estados Unidos por tempo indeterminado. E essa notícia deixou a esquerda assim, ó, soltando fumaça pelo nariz e pelas culatras. Pra gente ver aqui, acompanhar aqui com a CNN, né, essa notícia aí maravilhosa aí, que foi aí o green card concedido aí de Donald Trump ao nosso querido Eduardo Bolsonaro. O governo Donald Trump tem mais notícias envolvendo o Brasil, já está na sua tela. O governo de Donald Trump concedeu green card para o ex-deputado brasileiro Eduardo Bolsonaro. Como você vê na sua tela, a informação que Jussara Soares confirmou aqui para a CNN Brasil. E a gente está vendo neste momento. O que nós temos de informação, essa informação foi revelada em primeira mão pelo jornal Folha de São Paulo, pela jornalista Mônica Bergamo, e a Jussara Soares conseguiu confirmar também, de fato, que o ex-deputado Eduardo Bolsonaro recebeu este documento que garante a permanência por prazo indeterminado em território nacional. É algo super almejado pelos imigrantes que vão tentar a vida nos Estados Unidos. E o Pedro Venceslau se junta a mim aqui nessa tela já há algum tempo, né, já há 1 ano e meio que Eduardo Bolsonaro, arredondando, né, desde o início do ano passado que Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos, alega ser um exilado político, sofrer perseguição política da... Um exilado político que sofre perseguição, não só ele, mas toda a família dele, né? Sofre perseguição pelo STF que está aí. O STF que tem lado e puxadinho para a esquerda. Parte do STF, tem processo correndo na corte, etc. E agora consegue esse documento importante que lhe dá muito ali importante esse não documento, ter, viu? Né, a mesma situação que acabou ocorrendo, por exemplo, com outro ex-deputado brasileiro, Alexandre Ramagem, que chegou a ser detido por agentes da imigração, depois foi liberado. Inclusive, Priscila Yasbeck conversou com ele em uma partida do Brasil na Copa do Mundo deste ano, Pedro. Pois há um empenho claro do Marco Rubio, que é apontado nos Estados Unidos como pré-candidato à presidência na sucessão de Donald Trump, de avançar com a direita aqui na América Latina, e em especial no Brasil, que é visto como o último bastião aqui do continente. Já são muitos os sinais de interferência dos Estados Unidos na eleição brasileira, a começar pelas cartas, pela carta do Marco Rubio enviada aqui para o Brasil, mencionando diretamente, criticando o presidente Lula de forma até pejorativa, algo que não costuma acontecer no ambiente das relações diplomáticas. Então esse gesto agora só confirma esse movimento da ala ideológica da Casa Branca e dá mais tranquilidade ao Eduardo Bolsonaro para continuar agindo nos Estados Unidos, tentando criar... Claro, nós temos que ter um pivô nos Estados Unidos. Afinal, o que a gente sabe que aqui no Brasil, nós estamos sofrendo uma ditadura laica, na qual a esquerda tem total poder e autoridade para ditar, fazer o que quiser, enquanto o patriotismo de direita, né, onde deveria estar ali o embate, né, no impasse igualado, muito diferente, está sofrendo aí perseguições, sanções, prisões, muitas das vezes aí, aqueles que foram presos no dia 8 de janeiro, né, idosas de 60 anos, estão presos lá porque reivindicavam um poder que no caso foi tomado. Afinal, o que a gente percebeu, o que eu percebi, eu digo por mim, tá? Foi que Luiz Inácio Lula da Silva foi, né, solto da cadeia, direto para sentar na cadeira da presidência, porque uma igualitária poderio desse povo, tá, quis assim. E não foi o povo que escolheu aquele fajuto presidente que está aí na cadeira da presidência. Então isso daí já demonstra e denota uma ditadura laica dentro desse país, na qual precisa ser denunciado, não só na ONU, não só nos Estados Unidos, mas em todos os países. Todos os países precisam saber o que acontece, o que está acontecendo no Brasil. Algum tipo de situação para o Brasil, pressionando o Brasil com sanções da Magnitsky ou com as tarifas que foram aplicadas
pelos Estados Unidos. O Eduardo Bolsonaro já deixou muito claro que não tem planos de voltar ao Brasil, a não ser, evidentemente, que o seu irmão seja eleito presidente da República. Porque na leitura de Eduardo Bolsonaro, caso o presidente Lula seja reeleito, ele vai ficar mesmo nos Estados Unidos. Então essa decisão não é uma decisão surpreendente, dá mais liberdade, mais tranquilidade para o Eduardo Bolsonaro, garante que ele não vai ser enquadrado em nenhum momento pelo ICE, que é aquela polícia imigratória norte-americana, e agora então o Eduardo Bolsonaro fica mais livre do que ele já estava anteriormente para conseguir articular os interesses da direita brasileira nos Estados Unidos e os interesses dos Estados Unidos no Brasil, porque fica cada vez mais claro que essa ala do bolsonarismo tem atuado diretamente. Vocês podem observar aí, né, esse desespero disfarçado, camuflado aí, né, na esquerda, né? Eles sabem que Eduardo Bolsonaro é uma ferramenta muito potente, né, nos Estados Unidos, ao lado do patriotismo, né, brasileiro. Para aproximar a Casa Branca das eleições aqui no Brasil. Pedro Venceslau, muito obrigado mais uma vez, meu caro. Relembrando, né, uma notícia apurada pela nossa colega em Brasília, Jussara Soares. Entenda o Green Card por habilidades extraordinárias obtida por Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, voltado a profissionais de destaque. Documento concede residência nos Estados Unidos, sem direito a voto ou a ocupação de alguns cargos públicos. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro recebeu do governo dos Estados Unidos o Green Card por meio da categoria EB-1A, destinado a estrangeiros com habilidades extraordinárias em sua área de atuação. Segundo Eduardo, o processo para obter a residência permanente começou há cerca de um ano. A informação foi confirmado ao R7 pelo jornalismo Paulo Figueiredo. Mas desde já, eu já confirmo a vocês, tá? Que a retaliação e a perseguição já começaram. PF conclui pela demissão de Eduardo Bolsonaro. Ou seja, a perseguição aí é iminente. A gente sabe aí que eles iriam fazer alguma coisa, já que Eduardo Bolsonaro começou a trilhar, né, muito bem nos Estados Unidos para ajudar aqui o patriotismo, seu irmão, o bolsonarismo progredir, né? Essa notícia que eu vou mostrar para vocês é a mais pura verdade, que aqui o patriotismo de direita bolsonarista é perseguida sim, e eles não têm vergonha na cara de mostrar explicitamente como eles perseguem a direita patriota nesse país. Olha só, a Polícia Federal conclui o PAD, tá? Processo Administrativo Disciplinar contra o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, PL-SP, com um relatório pela demissão de cargo de escrivão. Caberá ao ministro da Justiça de Segurança Pública, Wellington César Lima de Silva, decidir pela demissão do ex-congressista por abandono de função. As notícias revelam que Eduardo Bolsonaro abandonou a função, mas ele abandonou porque existe uma perseguição nesse país, na qual sua família é repreensiva e refém aí do nosso STF, do STF de Alexandre de Moraes, da esquerda, e do puxadinho da esquerda que está instalado em todo o STF. E como eu falei a vocês, as retaliações não atingiram somente Eduardo Bolsonaro, tá? Também atingiram os Estados Unidos. Olha essa matéria. Estados Unidos da América podem perder para o Brasil o papel de maior exportador agrícola do mundo, diz Financial Times. Uma reportagem publicada nesta terça-feira, 21/7, no Britannia Financial Times, um dos principais jornais de financiamento do mundo, afirma que os Estados Unidos correm grande risco de perder para o Brasil o posto de maior exportador agrícola do mundo, né? Segundo aí o Departamento Agrícola americano, Ministério de Agricultura brasileiro, os Estados Unidos podem perder mais de 171 bilhões em produtos agrícolas aqui no Brasil. Então isso daí é uma retaliação visível que o Brasil está fazendo nos Estados Unidos, está fazendo para os Estados Unidos. Afinal, ali o PT não tem vez. O PT já mostrou a cara dele, né, para os Estados Unidos. E Donald Trump não está, né, feliz com a reação de Luiz Inácio Lula da Silva quando soube, principalmente aquela primeira treta que eles tiveram relacionada a uma moeda, né, que o Brasil queria se juntar ao BRICS para poder eliminar o dólar. Eduardo Bolsonaro mostra o real significado do Green Card em sua vida lá nos Estados Unidos, onde ele está morando.
Alguns jornalistas andaram perguntando o que muda na minha vida agora com o Green Card. Muda isso aqui, ó. Eu nunca vou sofrer a covardia que o Ramagem sofreu de gente inescrupulosa no topo da Polícia Federal e do Judiciário brasileiro, buscando vingança pessoal e perseguição política. Então, muito obrigado a todos vocês que sempre me apoiaram. E Tamo junto. certeza aqui, nós venceremos. Oi, princesa. A perseguição política ao então Eduardo Bolsonaro e a sua família não é brincadeira, tá? Você vê aí constantemente essa esquerda maldita, né? Onde na qual aí Alexandre de Moraes é o protagonista de toda a perseguição acontecendo a todo instante. E aí o choro da esquerda é contundente, tá? É toda hora chorando e reivindicando. Olha só a cara da esquerda. Olha a cara da esquerda, rapaziada. Olha a cara da esquerda, patriotas. Dudu Bananinha hoje tá feliz. Eduardo Bolsonaro ganhou o Green Card. Coisa que você e sua família gostaria de ganhar também. Afinal, um dos melhores países para morar é os Estados Unidos da América. Dos Estados Unidos. Olha, a jornalista Mônica Bergamo divulgou. Saiu o Green Card. Ele agora pode ficar lá, trabalhar. Ué, esse ar que ele tá trazendo aí não é um pouco de inveja? Isso é inveja, né? Essa esquerda é tapada, é corrupta. Sendo que aqui é o ganha-pão dele, né? Mas eu tenho certeza que um Green Card, né? Nos documentos desse homem aí esquerdista, seria um dos maiores troféus que ele ganharia. Isso eu tenho certeza. Estudar é uma recompensa pelos serviços prestados aos Estados Unidos. Bom menino do Trump. Enquanto isso, bom menino do Xi Jinping, lá da China, é o teu 9 dedos, o condenado 9 dedos Luiz Inácio Lula da Silva. Afinal, o Brasil tá quase todo vendido para a China. Só não pode voltar para cá, porque para cá ele tá julgado, condenado. Se pisar aqui, ele vai... Foi o que ele falou, estou sofrendo perseguição. Eduardo falou isso. Estou sofrendo perseguição no Brasil. Eu e minha família estamos sendo perseguidos. Mas eu acrescento mais ainda. Não é somente a família do Eduardo Bolsonaro que está sendo perseguido. Não é somente Jair Messias Bolsonaro que está sendo perseguido. É todos aqueles que é contra a esquerda ladrona, ladra, corrupta, suja desse país. São todos aqueles que é contra a ideologia da sua esquerda. Preso. Eu já sei o próximo passo dele. É pedir cidadania norte-americana. Abrir mão da cidadania brasileira. Mas é verdade, foi uma recompensa, pessoal. Porque o que esse cara trabalhou contra o Brasil e trabalhou para defender os interesses norte-americanos é uma barbaridade. Ele defendeu Lei Magnitsky. Oxe, Lei Magnitsky no rabo daquele ditador togado. Muito bem, meus aplausos. Eduardo Bolsonaro, você é necessário para esse país. Sanções contra ministros supremos, aplaudiu as tarifas, aquelas primeiras tarifas. As tarifas não vieram de Eduardo Bolsonaro, vieram de Donald Trump. E, na realidade, se o teu 9 dedos, o condenado 9 dedos, está querendo comprar briga com os Estados Unidos, então ele que aguente, porque vai ter volta. Sempre tem uma resposta, sempre tem uma resposta, entendeu? Todo ataque tem um contra-ataque. Foram articuladas por ele, por Flávio Bolsonaro. Você lembra que a primeira justificativa das tarifas... Você lembra que as primeiras justificativas das tarifas foi uma moeda nova que o teu 9 dedos queria criar, né, para eliminar o dólar, uma moeda do BRICS que ele queria inventar, né, para eliminar o dólar de todos os países de esquerda, tá entendendo? Afinal, a ONU e a G20 foram convidadas, né, comunicadas para vir comparecer no Brasil para discutirem uma nova moeda inteligente de monitoramento, financiamento do povo, financiamento particular. Era por causa do E foi por isso que o Donald Trump fez aí as primeiras tarifas e taxações pro país, para cá, pro nosso Brasil. julgamento do Bolsonaro. Um julgamento independente feito pelo Supremo. Por isso que ele foi condenado. Olha, se você tem alguma dúvida de que ele defendeu
aquelas tarifas. Veja esse trecho aqui. Eu defenderia. As tarifas são uma resposta ao teu condenado 9 dedos, que nem todos os países estão de acordo, principalmente o país que ia ser mais afetado, que é os Estados Unidos. Tu entende que o seu processo, a sua movimentação nos Estados Unidos para sancionar o Alexandre de Moraes ou quem quer que seja, isso é maior do que essas sanções que o brasileiro está sentindo na economia, como por exemplo esse 50% do tarifaço? Bem, quando isso foi levado à mesa do presidente Trump, nós ficamos muito felizes que ele voltou os seus olhos total à atenção do Brasil, começou a falar, inclusive na sua rede social, sobre o Brasil. Ele optou por fazer as tarifas. Eu confio no presidente Trump. Olha, é a primeira vez. Temos que confiar em Deus primeiramente e depois em uma força que pode nos ajudar aqui nesse país, porque o país está tomado por corruptos, por bandidos, por apoiadores de criminalistas e organizações criminosas. Nós temos um agrupamento político, que é o bolsonarismo, que defende um país estrangeiro mais do que o nosso país, que atua diretamente contra os interesses da... Nosso país está tomado por ratos, tá entendendo? E nesse momento nós temos que se apegar com Deus e depois em uma pessoa que pode combater essa ratoeira, essas ratazanas que estão aí, tanto no STF quanto na cadeira da presidência. Nacionais, nunca. Nós já tivemos extrema-direita, Plínio Salgados, integralistas, mas traição à pátria como essa turma nunca. Ninguém traiu mais o país brasileiro do que aquele que apoiou as facções criminosas do país, dizendo ser seus filhos, proteger os seus criminosos. Temos que proteger os nossos criminosos. Quem foi que falou essa fala? Luiz Inácio Lula da Silva, o corrupto que concorda com toda a criminalidade que é exposta no nosso país. Inclusive, eu tenho para falar para você, petista, os apoiadores do Lula lá do Nordeste estão correndo de suas habitações, de suas residências, porque a criminalidade o está expulsando de dentro das suas próprias residências. E o irmãozinho Isso que é uma traição. dele, Flávio Bolsonaro, já anunciou, né? Que se ganhasse a eleição, ele não vai ganhar. Mas disse que se ganhasse a eleição... Ele disse com muita convicção, mas não vai ganhar. Sabe por quê? Porque a China tem uma das maiores IA, uma das melhores IA, que pode craquear, que pode corromper e pode aí favorecer, né, as nossas urnas eletrônicas. Nossas não, que é uma urna comprada justamente para ganhar quem o sistema quer. O sistema quer que o Lula ganhe, o Lula vai ganhar porque eles conseguem craquear, porque eles conseguem hackear e fazer aí as manobras, né, nas urnas. Ele ia montar um governo de transição. E se você tá gostando do nosso canal, tá gostando desse conteúdo, deixe seu joinha, tá? Se inscreva nesse canal, deixa aqui um comentário, tá? Vamos estar fortalecidos nessa união, tá, gente? Estamos juntos, patriotas. Mesmo antes da posse. E começar a trabalhar com os Estados Unidos. Dudu Bananinha... É isso aí, meu povo. Estamos juntos nessa jornada.